Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando agora uma aula muito importante do processo de confecção do TCC de vocês, tá? E eu gostaria muito que vocês ficassem bastante atentos, que vocês fizessem as devidas anotações e vou dar algumas orientações aqui sobre como que vai ser a dinâmica da aula, tudo bem? Então, o tema da nossa aula é a escrita do texto acadêmico TCC. Ou seja, como que você procede na escrita do seu texto, do seu trabalho de conclusão de curso, tá? Como eu tinha combinado com vocês, a gente tem uma professora convidada que vocês, né, acredito que já imaginam quem é, mas é a professora Érica Almeida, que é professora, tá, da faculdade, que é a professora convidada da nossa aula e que vai conversar com vocês hoje. Por quê? Porque ela é especialista em TCC, tá? Ela já deu aula durante muitos anos de trabalho de conclusão de curso, há 20 anos que ela dá aula de trabalho de conclusão de curso, né, para alunos universitários. Então, eu vou, uma espécie, né, de trazer ela para colaborar conosco, com o nosso processo, até para ter uma pessoa de fora, é bacana, porque dá uma oxigenada aí nas falas, né, nos nossos conteúdos. Então, fica esse tema importante para vocês, decisivo daqui para frente na confecção do texto do TCC de vocês. Então, a escrita do texto acadêmico TCC. Gente, nós temos duas regrinhas, tá? A primeira regrinha é que a gente vai abrir para perguntas só no final, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que a professora está explicando, anota aí no caderno de vocês, anota no celular, anota num papel, que daí no final a professora vai abrir para questionamentos, aí vocês pegam a anotação que vocês fizeram da dúvida e tiram a dúvida, tá? Então eu vou pedir, gente, por favor, para que não atrapalhe assim a dinâmica e a gente consiga cumprir, né, o horário da aula e com o que foi planejado, para vocês não interromperem a professora quando ela estiver fazendo a explanação. Vai ter momento de perguntar? Vai, só que vai ser no final, tá bom? E outra, gente, hoje ela é específica para ajudar vocês na escrita, mas a professora não tem como ajudar cada um no seu TCC. Ai, como é que eu escrevo esse do meu tema? Então ela vai falar no geral, tá bom? Aí ela vai dar alguns exemplos, aí no final a gente pode fazer, né, alguma coisa direcionado para cada TCC de cada grupo, tá joia? Então, a aula está sendo gravada para que depois vocês consultem e para quem não pôde assistir também possa assistir depois a contribuição aí da professora, tá? E lembrando que hoje não tem plantão de estágio formal, tá, gente? Aqui no Google Meets. E aí, se alguém tiver alguma dúvida pontual sobre estágio, me manda no WhatsApp, que vocês todos têm o meu WhatsApp, tá bom? Então, queria convidar a partir desse momento, para entrar aí, né, com a sua câmera e com sua voz, a professora Érica Almeida, que vai fazer essa aula com vocês hoje, tudo bem? Eu vou, gente, desligar a minha câmera, desligar o meu áudio para não atrapalhar, porque como ela está aqui do lado, na mesa, né, a gente vai até mostrar para vocês, para provar aqui, ó, como ela está aqui do lado, o nosso computador está grudado a tela uma com a outra. Meu Deus, as duas são praticamente iguais. Nós somos gêmeas, não tem como. Eu sei, né, Pro? Nossa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Como o computador dela está aqui do lado. Desculpa, mas eu sei reconhecer quem é a professora Cláudia e quem é você. Maravilha. Eu sei reconhecer quem é a professora Cláudia e quem é você, Érica. Porque é muito diferente as duas, sério. Parabéns, são muito lindos. João, porque se a pessoa me confundir, eu já reprovo. Brincadeira. Não, gente. eu não consigo confundir você, Pro. Eu sei quem é você, porque seu jeito astral de me deixar feliz, eu sei como é que é, professora. A sua irmã e você não conseguem me confundir, professora. Eu sou especialista em gêmeos, professora. Sou especialista. Obrigada, gente. Então, vamos lá começar? Gente, estão lembrando que a professora vai explicar, daí vocês, as dúvidas, vocês anotem, tá bom? Para fazer só no final da explanação, senão ela fica nervosa, brincadeira. Tá bom? Érica, pode abrir sua câmera, então, e pode abrir o microfone. Não.
Vamos lá, calma. Vai lá, gente. Ah, chegou. Cadê? Deixa eu ver. Não apareceu aqui. Para mim ainda não. Pareceu que tá no delay. Não, porque acho que isso daqui tá na. Ah, não, tá aí, delay. Gente, então. Já começou dando bafão, ó. Vocês viram, né? É bem minha irmã mesmo. Tá viva, professora? Tá viva? vivo o Porque você negócio caiu aqui. aí. Caiu aqui, ó. Tudo bem, gente? Boa tarde para vocês. Boa tarde, professora Érica. Boa tarde. Vitor, eu queria agradecer o convite da professora Cláudia para fazer essa explanação do TCC na turma de vocês. Eu adoro a turma de artes, gente, a turma de teatro, né, essas áreas dos cursos da Ítalo, sempre estou falando com eles. Boa tarde, Valdereis. Né, eu trabalho na Ítalo, sou tutora, então eu vejo os alunos lá no pátio, né, fazendo os ensaios, pintando coisa, né, lá no laboratório de artes. Então eu gosto muito do curso de vocês, então estou honrada, né, de estar aqui falando para vocês sobre TCC. Gente, eu sou formada em pedagogia, em educação física, tenho mestrado na área de educação, faz 20 anos que eu fiz mestrado, terminei meu mestrado em 2001, né, a partir de 2001 comecei a dar aula em universidade, né, ser professora do ensino superior, e desde 2001, né, ou seja, faz quase 20 anos, né, 19 anos, que eu dou aula de TCC, né, em nível universitário. Por isso que eu tenho bastante experiência e acho que posso contribuir aí para vocês aprenderem algumas coisas específicas da escrita do TCC. Então, espero que todo mundo aproveite, que todo mundo goste. E antes de começar, gente, a falar da escrita propriamente dita do TCC, eu acho importante trazer algumas reflexões, alguns quesitos aqui que são imprescindíveis e que vocês precisam ter muito claro para começar a escrever o TCC, né? Uma das primeiras coisas, gente, é que não tem como escrever um TCC sem ler artigos e livros sobre o tema do TCC. Não existe, gente. Tem aluno que fala assim, não, professor, eu sentei na frente do computador, eu fiquei 10 dias sentado na frente do computador, eu comecei a escrever e não consegui. Por quê, gente? Porque não tem ideias na cabeça sobre o tema. Tem até ideias baseadas na experiência, né, empírica, na experiência de vida, ou no que ele teve na faculdade, mas não tem leitura, né, suficiente para falar de ideias, para falar de teorias, né, e para sentar no computador e escrever o trabalho. Então, gente, quem quer escrever o TCC, primeiro tem que separar uns 5 artigos científicos, 2 capítulos de livro sobre o tema, e precisa ler isso, ler, fazer anotações, pegar algumas citações de autores que vocês acharem importantes, né, interessantes. Então, vocês não podem sentar no computador para escrever o TCC sem antes ter lido algo sobre o tema de vocês. Então, isso eu acho que é um dos itens mais importantes. Outro item hiper importante, gente, é que não dá para parar para escrever o TCC, principalmente, por exemplo, a introdução, que a gente vai aprender a escrever a introdução hoje inteira, com os 9 parágrafos que constituem uma introdução, e eu vou ensinar também vocês a escreverem os capítulos, pode ser capítulo 1, 2, é como que é a dinâmica de escrever os capítulos, tá, do artigo. Mas não existe a possibilidade, gente, de vocês sentarem no computador para escrever a introdução se vocês não tiverem 2 coisas muito claras. 2 não, né, gente? Na verdade, são 5 coisas, mas eu coloco que pelo menos dessas 5 coisas são imprescindíveis. A professora Cláudia falou que ainda não abordou com vocês, falou também que vocês não tiveram aquela etapa pré, né, teoria de TCC, que é fazer o projeto de TCC. Então, uma das coisas que eu gostaria até de fazer junto com vocês aqui, gente, se vocês puderem pegar um caderno, uma folha de sulfite, uma folha de pão, tá? Uma folha de papel higiênico, não sei o que vocês vão fazer. Vocês peguem uma folha para vocês anotarem 2 coisas importantes que vocês vão ter que colocar na introdução do trabalho, tá? Então, a primeira coisa, gente, é o problema de pesquisa. Gente, por que eu falo de problema de pesquisa? Ninguém faz pesquisa no mundo porque é bonito fazer pesquisa, tá? Ninguém faz pesquisa no mundo porque é legal fazer pesquisa. Ninguém faz pesquisa no mundo, gente, ninguém faz TCC no mundo porque é obrigado. Mentira, né, gente? Eu sei que tem muito grupo aqui, tem muita gente aqui que tá fazendo porque é obrigado, porque se não fosse obrigado, nunca ia fazer TCC na vida. Eu sei, gente, mas vocês não podem falar isso no âmbito universitário, entendeu? Então, o que vocês vão fazer? O que é fazer uma pesquisa científica, gente? O que é fazer ciência? O que é construir um conhecimento novo, escrever um artigo?
o trabalho de conclusão de curso, que é, na verdade, a primeira pesquisa científica que vocês fazem na vida, né? No âmbito universitário, que é no âmbito da graduação, da licenciatura. Vocês, gente, só vão fazer ciência, só vão fazer pesquisa porque vocês têm uma dúvida para responder, tá? Porque vocês têm uma pergunta sobre o tema que vocês ainda não sabem a resposta. Não sabem cientificamente. Vocês até podem desconfiar, ter uma hipótese na cabeça. Mas as pessoas só fazem pesquisa no mundo porque tem algo que quer saber, alguma coisa que quer perguntar, ou seja, alguma pergunta que não tem uma resposta científica, tá? Então, o que é essa pergunta que você vai fazer o trabalho inteiro, estudar, ler, fazer primeiro capítulo, segundo, o artigo inteiro, para lá na conclusão responder essa pergunta? É o problema de pesquisa, gente. Então, o problema de pesquisa é uma pergunta que você faz sobre o tema, e você vai ler todas as coisas do seu trabalho, escrever todos os tópicos do seu trabalho, para chegar na conclusão e responder essa pergunta. Por quê, gente? Porque conclusão de trabalho não é um resuminho do trabalho. Porque o trabalho já tem um resumo que vai lá na frente. Depois do tema, do artigo, tem lá o autor e o resumo. O resumo e o abstract, que é o abstract é o resumo em inglês. Então, muitos alunos, muitas pessoas confundem conclusão com, a conclusão é fazer um resumo no final. Não é. O que é a conclusão de um trabalho, gente? Quando o grupo tem um problema de pesquisa, ou seja, tem uma pergunta que ele quer responder cientificamente, a conclusão vai ser você responder essa pergunta com detalhes. Se referenciando em tudo que você leu e escreveu ao longo do trabalho. Então, a conclusão, gente, é a resposta da pergunta chamada problema de pesquisa. Vou dar um exemplo aqui. A importância da obra de Tarsila do Amaral para o desenvolvimento global do aluno do ensino fundamental 1. Você fala, meu Deus, o que as obras da Tarsila do Amaral podem desenvolver na criança? Então, você tem uma pergunta que é o quê? Quais são as principais contribuições de ensinar as obras da Tarsila do Amaral para o desenvolvimento global da criança que está no ensino fundamental 1? Você fala, não sei. Eu até desconfio que tem um monte de contribuição, mas eu não sei, eu tenho que ler, eu tenho que ver os artigos, eu tenho que entrevistar professores, eu tenho que ler capítulo de livro. No final, gente, do trabalho, que é na conclusão, você vai fazer o quê? Resuminho, não. Você vai responder o seu problema de pesquisa. Se o seu problema de pesquisa são as principais contribuições do ensino das obras da Tarsila do Amaral para o desenvolvimento global de alunos do ensino fundamental 1, você vai responder as contribuições do ensino da obra do Tarsila do Amaral para alunos, para o desenvolvimento global dos alunos do ensino fundamental 1 são essa contribuição, essa e essa, por causa disso, disso, disso e disso. Então, você vai responder em detalhes o seu problema de pesquisa. Daí você fala assim, professora, não tenho problema de pesquisa. Eu falo, então, não tem como você fazer trabalho. Você vai responder o quê no final do trabalho? Ah, nada, professora, eu vou fazer um resuminho. Não, gente. Só faz pesquisa, só completa uma pesquisa quem tem um problema de pesquisa, tá? Então, quero que isso fique bem claro para vocês. Que no final do trabalho, a conclusão de vocês vai ser responder o problema de pesquisa. Ai, professora, mas eu não tenho problema. Então, vai todo mundo fazer agora o problema. Tá? Como que você faz o problema de pesquisa? Gente, é muito difícil, tô brincando, é muito fácil, tá? Você pega o seu tema e coloca um porquê na frente. Tá? Você vai pegar o seu tema e vai colocar um porquê na frente e um ponto de interrogação no final. Ou você vai colocar um quais na frente e um ponto de interrogação no final. Ou seja, gente, como que você constrói o seu problema de pesquisa? Você vai pegar o tema do seu TCC e vai transformar ele numa pergunta. Exemplo. Será que tem alguém matando aula? João Vitor. Será que João Vitor tá aí? Ninguém tá matando aula. Eu tô aqui, professora Érica. Eu tô aqui, professora Érica. O Marcelo não tá aí, gente? Se o Marcelo não tiver, eu não vou dar aula. Só vou falar isso, tá? Nem vou falar. Então, o Marcelo tá também, pro. O Marcelo tá também. O Marcelo não tiver, não dou aula. Tá o Marcelo, tá, calma. Tá o Rodrigo, tá? Então, João. Pode falar. Todos estão, ninguém tá matando. Liga seu microfone aí. Então, qual que é o tema do seu trabalho? Meu trabalho é educação. Já tem aqui, Meu trabalho é arte na educação inclusiva, professora Érica. A importância da arte para os alunos na educação especial, educação é isso? Inclusiva, é isso.
Porque eu sou Então, autista também, pro. Também tem um pouco de autismo também, pro. É. E, gente, então, vamos lá, João. Como que você transforma o seu tema numa pergunta? É simples. Quais são as... Qual a importância da arte na educação inclusiva? Qual a importância da arte para a educação inclusiva? Para alunos, né? Não é para a educação inclusiva, é para os alunos da educação inclusiva. Certo? Aham. É uma pergunta? É uma pergunta. Sim. Você pode colocar assim, para você não falar qual a importância, por exemplo, toda a importância do mundo, porque não dá para responder toda a importância do mundo, senão você tem que fazer um doutorado, tá? Então você pode colocar assim, ó, dar um macete para você, João. Quais as principais contribuições? Daí você não precisa responder todas, você fala só as principais, entendeu? Sim. Que é as que você achar. Já vai anotando. Gente, todo mundo que está me ouvindo já vai escrevendo sobre o problema de Já tô pesquisa com meu no caderno. caderno aqui já, pro. Tô com meu caderno aqui anotando já, pro. João, então, por exemplo, do seu tema, eu vou tirar o problema de pesquisa. João Rodrigo, tá? João e Rodrigo. Isso. Vamos dar uma dica. Quais as principais contribuições do ensino da arte? É arte? É aula de artes? Tá. É aula de arte e educação, né, pro? É arte e educação, na verdade. Quais as principais contribuições do ensino da arte para alunos da educação inclusiva? E ponto de interrogação. Para o desenvolvimento global, porque você pode falar assim, olha, a arte ajuda na sensibilidade, na alfabetização, na socialização, na formação de palavras. Você pode falar um monte de coisa, né? Então, assim, anota aí, João, quais as principais contribuições do ensino da artes para o desenvolvimento global do aluno da educação inclusiva? É uma pergunta, certo? Uma pergunta. O que você vai responder na conclusão do seu trabalho? As principais contribuições. Professora, as principais contribuições. Depois de ter lido um monte de livro, um monte de artigo, ter escrito o tópico 1, tópico 2 do meu artigo, eu descobri que as principais contribuições são essa, por causa disso. Pronto. Você vai chegar no final e você vai responder a sua pergunta. Vocês entenderam, gente? Deu para entender o que é problema de pesquisa? Por exemplo, a do Marcelo. Pode pegar cada grupo aí. Marcelo, por exemplo, do Marcelo eu lembro. É a importância do desenho do Basquiat. É importante. Como não tem? Porque na verdade é um relato de experiência de uma exposição que os alunos foram no Basquiat, né? Então é a importância do desenho artístico para o desenvolvimento global da criança autista, Cláudia. O dele é desenvolvimento da autonomia. Não, eu falei isso. Eu falei. Desenvolvimento de alunos com deficiência intelectual. Gente, Marcelo, se você for falar só de autonomia, seu trabalho vai ficar com 2 páginas. Então faz a pergunta aí. Tá, então, assim, vamos lá. Marcelo já está começando a falar. Anota aí, Marcelo. Na verdade, eu queria falar um pouco. Fala, o Marcelo quer falar. Fala, Marcelo. É o seguinte, como o desenho pode falar. Como o desenho pode ajudar o desenvolvimento da autonomia para pessoas com deficiências intelectuais? Sim. Corretíssimo. Só que, Marcelo, deixa eu dar uma dica para você. Se você falar só da autonomia, o seu trabalho vai ficar com 2 páginas. Porque é muito... Porque, assim, o desenho, Marcelo, vai então, ter... na verdade... Elaboração. A autonomia é uma delas. Você pode enfocar, privilegiar para falar mais da autonomia, mas vai ajudar mais um monte de coisa. Se você for falar só da autonomia, o seu artigo vai ficar com 1 página só. Não vai, não. Não vai. O que acontece? Então, o que acontece? Eu estou falando do desenvolvimento moral do Piaget, que ele fala da formação da moral, da anomia para a heteronomia, para a autonomia no desenho, e aí isso eu aplico ao relato de experiência que o Rafael fez quando ele foi fazer a visitação da exposição do Basquiat, onde os alunos com deficiência intelectual viram que eles poderiam se expressar de uma maneira mais autônoma artisticamente quando eles perceberam que o Basquiat desenhava de uma forma ingênua como eles. Sim. E então,
Isso fez com que eles tivessem coragem para exercer a sua autonomia artística e eles puderam desenvolver a autoestima. Já está com o trabalho feito já, né, Marcelo? Não. Tá sim. Marcelo, mas ó, o seguinte, então essa pergunta que você falou para mim no início, que é a importância do desenho artístico para a autonomia do aluno, né? Você pode manter então esse problema de pesquisa e anota, porque a gente vai usar isso para escrever a introdução. E é exatamente essa pergunta que você acabou de expor para mim, né, até mais rebuscadamente, a importância do desenho artístico no desenvolvimento da autonomia do aluno com deficiência intelectual. Tá excelente, e daí você tem que ter claro isso. Nós vamos escrever isso na sua introdução para você responder isso lá na conclusão. Então tá excelente, Marcelo. Pergunta se o Leandro Tá aí. ótimo. Leandro, você tá aí? Não, o Leandro não tá, Cláudia. Tá. Leandro Celestino tá aí sim. Ah, então, mas por que tá aparecendo aqui só? Leandro Celestino. Põe lá no Pessoas ali do lado, de vez no chat. Tá. Leandro Celestino. Nossa, tem 23 pessoas e aqui tá Tem. mostrando super Não, pouquinho tem para mim. 11, Érica. Né? Tem 11. 11 pessoas. Então tá. Então, beleza. Gente, então só para afirmar, todos vocês, todos os grupos, os 6 grupos. O problema de pesquisa de cada grupo? Quem mais quer fazer o problema de pesquisa? Todos Euclides falam. quer Leandro, fazer? quero fazer Larissa, agora. Leandro. Ah, é o Celestino, Lê Celestino. Leandro Celestino. O Leandro Celestino, quer fazer o seu? Vamos lá, o tema dele é o papel das artes manuais no ensino médio. A importância das artes manuais no ensino médio. Oi, ele falou oi. Ah, vou fazer da Larissa. Professora, Cláudia, depois você manda a gravação para eu pegar as informações, tá? Sim. Gente, enquanto o Leandro vai respondendo, vai colocando o tema dele aqui no chat, eu vou falar da Larissa. Larissa, você quer falar das principais contribuições dos jogos teatrais na educação da criança, é isso? A importância dos jogos teatrais Então você pode colocar então aí as contribuições dos jogos teatrais no ensino da arte para a educação da criança. É na pergunta? Quais as principais contribuições dos jogos teatrais no ensino da arte para a educação de crianças? É isso, Cláudia? Criança de ensino do fundamental ou infantil? Não, é importante dos jogos teatrais na educação. Na educação, ótimo. Na escola. Então, Larissa, você já tem uma pergunta que você vai A responder. contribuição dos jogos teatrais na formação integral do sujeito. Então tá, então quais as principais contribuições dos jogos teatrais na educação, na formação integral do sujeito? Daí você vai responder isso na conclusão. Vamos lá, o Leandro Celestino falou oi, mas não falou ainda, Cláudia. Eu sei, jogos Celestino. Então, gente, por exemplo, se a gente pegar aqui o tema do Leandro Celestino, O artesanato. tema, ai que lindo, gente, tô passada. Então, quais as principais contribuições da prática do artesanato nas aulas de arte para a educação? Do uso do artesanato? Não, ô Leandro, você quer falar porque é importante o professor de artes trabalhar artesanato no ensino médio, é isso? Como um conteúdo. Como um conteúdo. Isso. Eles vão falar história do artesanato, o ensino da arte no ensino médio, e vão falar que Isso. o professor tem que trabalhar isso. Tá, então vamos lá. As artes manuais no ensino médio. Tá, mas Cláudia, mas a importância para o desenvolvimento do aluno ou é importante para estar dentro da artes? Para o desenvolvimento do aluno? Sim. Então vamos lá, Leandro. Eu faço artesanato no meu dia a dia. Eu também, Então, Leandro, assim, aqui, ó. É assim, Érica. Aqui, Leandro. Eles encaram, ó, Leandro. Eles encaram, Érica, a artes encara o artesanato como algo só técnico. Tá. Eles querem que seja conteúdo. Tá, então tá bom. É então isso. você vai lá, Leandro. As contribuições do artesanato como conteúdo da arte. O papel do artesanato O papel, você quer? como conteúdo. Então, importância. A importância do artesanato como conteúdo. Qual é a importância? Qual é a importância, né, do artesanato como conteúdo das aulas de artes
para o ensino médio, e daí durante seu TCC você vai tentar argumentar e responder que é importante para o aluno do ensino médio por causa que contribui para isso, contribui para aquilo, contribui para isso, contribui para aquilo, que é importante para o aluno porque vai ensinar isso para o aluno, isso para o aluno. Eles vão fazer uma proposta no final do uso do artesanato como conteúdo da aula de artes. O João falou assim, o João não sei, mas o Leandro não sei, mas eu sei. Beleza, então ótimo. Então transforma o seu tema numa pergunta. Que mais, Cláudia? Ele já anotou? Já anotou, ele falou isso mesmo. O grupo da Yasmin e da Larissa já foi, né? Já, o grupo da Yasmin e da Larissa já falou. Dona Rosa e Valderes. Dona Valderes também. Rosa e Valderes. Rosa e Valderes. Oi. Tudo bem? Ai, que eu adorei o seu tema, que é o uso dos materiais recicláveis no ensino da arte. É isso? Isso mesmo. Eu estou anotando aqui as perguntas. Ai, que pode colocar. Então, qual a importância? Ai, amei seu título do livro. Quais as principais então, o que você... Né? Ele é bem vasto, né, o tema. A gente tem muita coisa para... Então, como que ficaria, por exemplo, o seu problema de pesquisa? Fala para ela anotar. Quais as contribuições, né, da transformação? Qual a importância? Pode ser qual a importância também. Eu acho. Qual a importância, ou se você quiser as principais contribuições. Não, qual a importância do uso de materiais Calma. na cidade? Porque tu vai falar da natureza também. Sim, quais são as principais contribuições do uso de materiais reciclados nas aulas de artes? Não. Qual a importância? Cláudia, a importância e principais contribuições é a mesma coisa. A contribuição é para a formação. A importância do uso. Tá, então vamos lá. Com a formação da pessoa. Rosa. Então, qual a importância do uso de materiais reciclados no ensino da arte? Isso. Qual é a importância? Qual é a importância do uso de materiais reciclados no ensino da artes na escola? E coloca um ponto de interrogação no final. Ok. Tá bom? Ok. Gente, o que é o mais importante da gente frisar aqui nessa aula? Não acabou? Não. Grupo da Rosa, grupo do Marcelo, grupo... Além de contribuir, né, com a criação de materiais, né, de arte, ainda ajuda a natureza, né? Sim. Inclusive, essa é a hipótese que vocês acham que vai ser a resposta, né? Ajuda a natureza, a sustentabilidade, a consciência ambiental do aluno, né, gente? Tem um monte de coisa. Isso. Ótimo. Eu tenho uma dúvida. Calma aí que agora eu vou falar sobre o grupo do Alex. Professora. Nada, Obrigada. gente. Alex, vamos bater papo aqui, Alex. Aí, Bora lá. Bora lá, que é um dos temas mais maravilhosos também. O tempo de vocês é a ausência da cultura afro, né, brasileira, no conteúdo relacionado à arte na educação infantil. É isso, né? Isso. Ele já é uma pergunta. Ele já é uma pergunta. Mas, na verdade, assim, tem que transformar numa pergunta literal, né? Por que a cultura africana está ausente da aula de artes na educação infantil? Por quê? Cultura africana não. Cultura afro-brasileira. Opa, já deu bafão, é porque eu tô lendo aqui, eu só li o afro, desculpa. Não, de boa. Você quer falar de por que tem ausência? E você quer falar também da importância desse conteúdo para a criança? Ou você quer falar Primeiro eu vou trazer a ideia da estética da ausência, por que ela não está presente, por mais que exista uma lei, e depois a gente vai usar métodos de como trabalhar ela, mais ou menos assim. Tá, então é só transformar o seu título numa pergunta, tá? Daí você engloba tudo isso que você falou para mim numa pergunta. Então, tá bom, pode deixar. Por exemplo, os motivos... Eu colocaria assim, ó. Calma aí. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Cultura afro-brasileira, por que não existe ainda na educação? Um exemplo. Esse vai ser o título. Esse vai ser o título. Não, cultura afro-brasileira na educação infantil. Onde está você? Esse é o título. Você. Vamos lá. E o problema de pesquisa? O problema de pesquisa é o motivo, os motivos da ausência da cultura afro-brasileira no conteúdo relacionado à arte da educação infantil.
Sim, sim. Ou não, ou ele vai falar da importância. E você pode colocar e as contribuições desse conteúdo para a criança. Ó, você vai falar dos motivos que ela está ausente e por quais são as metodologias, porque ela tem que estar dentro da escola. É importante para o aluno. Sim, sim. Então, Exatamente isso. Aí deu um rolo. a A pergunta é, para de falar aí, ô. Vamos, ele está gravando, gente, vamos lá. Quais os motivos da ausência da cultura afro-brasileira no conteúdo relacionado à arte e educação e suas contribuições para a criança? Quais suas contribuições? Põe quais aí? Não, Cláudio, não precisa, porque já tem quais lá em cima. Então, ó, maravilhoso. Você vai falar quais são os motivos da arte, da cultura afro-brasileira estar ausente do conteúdo de artes na educação infantil e quais as contribuições para a criança. E daí, nisso, você pode dar algumas sugestões de metodologias para ser trabalhada, por que é importante. Daí você libera a sua criatividade, entendeu? Para responder essa pergunta. Pode deixar, já estou anotando aqui. Então, tá bom. Então, gente... Não, vê se terminou os grupos. Terminou os grupos, porque é uma coisa que tem que ficar muito claro para vocês escreverem a introdução do artigo, é que vocês têm que ter problema de pesquisa. Eu ainda tenho dúvidas. Grupo do Alex, grupo do Marcelo. Anota, Marcelo. Não, eu já estou anotando, mas eu tenho dúvidas. Fala. É o seguinte, eu estou com dificuldades de entender, porque a gente ficou discutindo o tamanho do trabalho. É o seguinte, é relato de experiência, sobre o impacto que o desenho pode ter no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual. O que Na seria? verdade, Marcelo, o relato de experiência é a metodologia que vocês vão usar. Vocês vão usar uma experiência que aconteceu numa escola, vocês vão relatar essa experiência para poder, em cima dessa experiência, falar dessas contribuições do desenho artístico para a autonomia da criança, tá? Então, isso, no caso, o relato de experiência é a metodologia que você vai usar. Então, a gente espera um pouquinho, que tem uma parte que a gente vai falar na introdução de metodologia, que não chegou ainda, tá bom? Não, tudo bem, isso eu já entendi, mas o que eu não tô tendo material suficiente para fazer é como a gente vai fazer o título e como a gente vai fazer a introdução. Qual é a real pergunta mais objetivo para a gente entender um título para o trabalho? Sim, mas o título, Marcelo, o título que vai ser bacana, que vai ser artístico, que vai ser provocativo, é depois. Você pode pegar o título até inventar depois que você terminar o trabalho. Então, quando der um insight para você de um título bem bonito, bem bacana, que você falou, professora, saiu aqui um título legal, daí você anota. Mas não fica preocupado com isso não, Marcelo. Fala você. Vamos lá, gente. O que é importante ficar claro para vocês? Todo mundo já tem um problema de pesquisa. Agora a gente vai falar do objetivo. Depois do objetivo, vamos aprender a escrever a introdução. Gente, Professora Érica. Só um minutinho. Gente, só um pouquinho. A partir de agora, vocês vão anotar as dúvidas para fazer no final, tá? Essa primeira parte, ela foi consultando vocês, foi perguntando para vocês os temas, para cada grupo ter definido a pergunta, o problema de pesquisa. Agora ela vai fazer a explanação, vocês vão anotar dúvidas para o final, tá? Porque se ficar agora todo mundo perguntando sobre o seu trabalho, ela não consegue chegar no final da aula, tá? E outra, tem muita pergunta que eu vou Fala aí para eles. depois. Gente, tem muita pergunta que vocês ficam ansiosos para fazer, que eu já vou responder daqui a pouquinho, porque já faz parte da minha explanação. Gente, um segundo item que vocês precisam ter muito claro no trabalho de vocês. Gente, o problema de pesquisa vocês vão usar na defesa. Primeira coisa que vocês vão falar na defesa do TCC é que o problema de pesquisa é esse, tá? A Cláudia vai dar uma aula para vocês de como apresenta o TCC, mas isso vocês têm que ter claro, porque vocês vão ter que falar também na defesa. A segunda coisa que vocês falam na defesa, gente, é o objetivo geral do trabalho, tá? O objetivo geral do trabalho é a segunda coisa que você fala na sua defesa
E é o terceiro parágrafo, é o terceiro não, é um dos parágrafos da introdução que precisa ficar claro no trabalho. Então, eu vou dar uma dica para vocês de como faz o objetivo que vocês já têm, gente, vocês já têm objetivo. Vocês vão pegar o problema de pesquisa que vocês acabaram de fazer comigo, tá? Vão tirar o ponto de interrogação do final, e vocês vão, no começo da frase, vocês vão colocar um verbo de ação intelectual. O que é um verbo, gente, de ação intelectual no infinitivo? Você vai ter que falar para o professor que você vai estudar aquele tema, ou você vai debater aquele tema, ou você vai refletir aquele tema, ou você vai discutir aquele tema, ou você vai analisar aquele tema. Então, você tem que provar para o professor que você vai estudar, tá, aquele tema. Então, existem vários... Vocês, por favor, gente, se vocês estiverem com o caderno, anotem aí uma listinha, anotem a listinha, tá? Depois a Cláudia vai passar também. A Cláudia vai passar. Mas existem vários verbos bacanas para vocês colocarem. 1, compreender. 2, entender. 3, discutir. 4, refletir. 5, que mais que a gente pode fazer? Analisar. Que mais, Cláudia? Comparar. Aqui, ó, lista de verbos para a formação pesquisar. de objetivos. Já vou mandar para eles. Tá. A Cláudia está mandando, via WhatsApp ou por e-mail? No grupo de WhatsApp do TCC. A Cláudia está mandando, gente, pelo grupo de WhatsApp do TCC, a lista de verbos que vocês podem usar para fazer o objetivo geral. Então, gente, vamos lá. Presta seu caderno, Cláudia. Como que você faz o objetivo geral? Você transforma o seu problema de pesquisa numa afirmação, colocando na frente um verbo que fala que você vai estudar aquilo. Estudar aquilo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Me dá o do João. Vamos lá. Vou dar exemplo, gente, que daí todos vocês vão tentar fazer no caderno agora. Vocês vão pegar o objetivo, o problema de pesquisa que vocês acabaram de fazer comigo e vão transformar numa afirmação, colocando esse verbo que vocês escolherem na frente, que é um verbo que significa que vocês vão estudar. É uma ação intelectual. Não é correr, comer, sentar, dançar. É verbo de cunho intelectual. Pesquisar, entender, estudar, refletir, discutir, tá? Então, vamos lá. Cadê o título aqui do João? Aí, Érica. A importância da arte na educação inclusiva. É isso? Então, tá. Então, por exemplo, João... Aqui, ó, a importância da arte na educação inclusiva. Se, por exemplo, o problema do João era assim, quais são as principais contribuições da arte, né, do ensino da artes na educação inclusiva? Ele vai responder essa pergunta lá na conclusão. E como que vai ficar, então, meu objetivo geral, professora? Vai ficar discutir as contribuições do ensino da artes na educação inclusiva. Gente, vocês viram como é fácil? É só tirar o ponto de interrogação, colocar o verbo no começo e falar que você vai discutir, ou compreender, ou estudar, ou analisar, ou debater o tema. Tudo bem, gente? Peguem o tema de vocês. Fala. Então, eu tenho de debater as contribuições na educação inclusiva, é isso? Do meu tema, tô falando. Você pode falar que o seu problema é apresentar e discutir as principais contribuições do ensino da artes na educação inclusiva. Olha que bonito. Beleza, bro. É uma ação que você vai fazer. Você vai ler para fazer o quê? Discutir isso. Apresentar isso, tá? No seu trabalho. Do Marcelo, por exemplo, que é, né, as contribuições do desenho artístico no desenvolvimento da autonomia do indivíduo com deficiência intelectual. Daí, Marcelo, você pode colocar um refletir na frente, um apresentar, né, um compreender, tá? Então, você pode colocar assim, ó. Qual que é o objetivo geral do meu trabalho? Apresentar e discutir as contribuições do desenho artístico no desenvolvimento da autonomia do aluno com deficiência intelectual. Ou seja, é só colocar o verbo que você escolher na frente, de cunho intelectual, tá? E transformar a pergunta numa afirmação. Eu vou debater as contribuições. Debater e discutir as contribuições. No caso, por exemplo, gente, você precisa me dar aqui. No caso do grupo da Larissa e da Yasmin,
Qual que é o problema de pesquisa? As contribuições dos jogos teatrais na formação integral do sujeito. Quais as principais contribuições? Então, Larissa e Yasmin, é só vocês escolherem um verbo, por exemplo, compreender. Então, o objetivo geral seria compreender as principais contribuições dos jogos teatrais para a formação integral do sujeito. Outro exemplo, gente, cadê aquela do lixo à arte? Da Dona Rosa e da... Sim, da Dona Rosa, por exemplo, qual a importância do uso dos materiais reciclados, né, no ensino da artes? Ela vai falar o quê? Professor, eu quero discutir, ou eu quero compreender, ou eu quero debater, ou eu quero refletir, qualquer verbo que você achar mais bonito, tá? Então, por exemplo, compreender a importância do uso dos materiais reciclados no ensino da artes. Pronto. Já trocou a pergunta por o quê? Por um objetivo. Qual que é o objetivo? Compreender. Apresentar, ou refletir, ou discutir. Ok. Tá? Então, já está no grupo de TCC. Qual mais que falta? Falta o do Alex. O Alex como fala? Os motivos da ausência do conteúdo da cultura afro-brasileira, tá? Afro-brasileira, para no ensino da artes e as contribuições desse conteúdo para o aluno. Então, Alex, você pode colocar aí, ó, compreender os motivos da ausência do conteúdo da cultura afro-brasileira no ensino da artes e discutir, por exemplo, apontar, apresentar as principais contribuições desse conteúdo para os alunos. É só transformar a pergunta num quê? Numa ação intelectual. Professor, eu vou discutir, eu vou refletir. Já falei, Cláudia. Quem que falta, gente? Euclides? Marcelo já foi. Da Dona Rosa já foi. Do João Vitor já foi. Larissa já foi. Já foi, né, Larissa? Não, jogos teatrais não? Então vamos lá, gente. Como que a gente transformaria o problema de pesquisa, o tema de pesquisa da Larissa, num objetivo? Refletir ou apresentar ou discutir a importância dos jogos teatrais no ensino da artes, ou analisar a importância dos jogos teatrais dentro do ensino da artes na escola. Beleza? Beleza, Larissa? Gente, investigar é bonito também, investigar. Depois, a Cláudia já passou os principais verbos mais bonitos para vocês. Gente, vocês só tem que escolher um verbo que é uma ação intelectual, tá bom? A lista que eu mandei é só de ação intelectual. Pronto, gente, acabou essa primeira parte. Agora todos vocês, vamos lá, gente, todos vocês vão assistir a minha aula agora de como escrever introdução, tá? Introdução do trabalho. E depois vocês vão tentar escrever a introdução, cada um com o tema que tem, tá bom? Eu vou pedir licença aqui para poder apresentar o meu slide, tá, gente? Daqui a pouco eu vou ter que sair, tá? Por quê? Vou atender o pessoal do Artes EAD estágio. É 5 horas. Um deles é 10 às 6. Tá. Então, vamos lá, gente. Quando aparecer o slide, vocês me avisam que apareceu na tela, por favor? Fica tranquila, Pro. Te aviso, Pro. Já avisei a professora Cláudia e vou avisar você também. Você é o monitor também, tá, Pro? João é tudo. Tá bom, você é auxiliar de sala. Eu falo que já fui da Cláudia, agora você é seu agora, Pro. Você é o monitor agora, Pro. Tá aparecendo, tá, Pro? Então, tá. Então, vamos lá, gente. Então, o que a gente... Já abri, Cláudia, que tem delay. Pra mim tá normal, Tem Pro, delay. pra mim. Para você abrir na... Ah, tá. Tá bom? Gente, então a gente vai falar da escrita do trabalho acadêmico, que é o TCC, no caso o TCC de vocês em forma de artigo científico. Gente, primeira coisa que a gente vai falar, né? Eu estou usando aqui, gente, um livro que é do Antônio Joaquim Severino, chamado Metodologia do Trabalho Acadêmico, que é o livro mais vendido, mais usado nas universidades brasileiras. Então não é a professora Érica que está falando, é esse livro do Antônio Joaquim Severino, tá? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Primeiro que trabalho acadêmico é todo trabalho exigido em nível de graduação e pós-graduação, gente. Então, pode ser um trabalho de conclusão de curso, pode ser um trabalho pedido em alguma disciplina, pode ser um seminário que você tem que fazer escrito, um relatório de visita técnica. Então, isso significa um trabalho acadêmico, né? Dentro da academia, dentro do mundo acadêmico. E, gente, isso aqui não precisa porque vocês são em forma de artigo, pois é.
aqui também. Ai, gente, deixa eu passar isso aqui, que isso aqui não precisa, porque eu coloquei aqui as questões referentes à formatação do TCC, só que em forma de monografia. Aqui. Aqui, a introdução. Gente, importantíssimo agora, com essa aula de hoje, todos vocês vão conseguir escrever a introdução do trabalho de vocês, tá? Então, nessa aula de hoje, 1/3 do trabalho vai estar escrito. Só a introdução hoje, né? Semana que vem, você vai o resto. Não, é introdução e capítulos, se der tempo. Vamos lá, gente. Pode ser, a gente pode deixar para a aula que vem. Gente, como que escreve uma introdução, gente? Na introdução, o aluno, gente, tem que mostrar para o leitor o que vai ter no trabalho inteiro. Porque quando a pessoa vai ler seu trabalho, ela vai começar na introdução e ela vai falar assim, ai, gostei, vou ler esse trabalho sim. É isso que eu gostaria de entender. Agora, se ele lê a introdução e ele falar assim, não é nada disso que eu queria entender desse tema, vou ler outro trabalho. Então, você tem que mostrar para o leitor, num texto contínuo, tá? Um texto sem ficar fazendo aqueles tópicos, que senão fica parecendo apostila, tá? Então, num texto contínuo, você vai mostrar para o leitor quais são os elementos do seu trabalho. É como se fosse a introdução do livro mesmo, tá? Gente, a introdução, ela tem, ao todo, ela tem, vamos lá, 8 parágrafos. Gente, uma introdução, vocês vão fazer a introdução de vocês, com 8, 9 ou 10 parágrafos. Depende se você é mais sucinto ou se você é mais prolixo, tá? Vamos lá. Gente, o que vocês vão escrever em primeiro lugar? Vocês vão escrever os motivos que levaram você a escrever o TCC sobre esse tema. Tipo, Marcelo, por que vocês querem estudar o desenho artístico? Larissa, por que você quer estudar os jogos teatrais? Rosa e Valderez, por que vocês querem estudar os materiais reciclados? Então, vocês vão... Gente, se vocês sonharam com isso, se vocês já trabalharam com isso na escola, se isso foi uma ideia que o professor... Se isso foi uma ideia que o professor deu na sala de aula, se isso foi uma coisa que você viu numa peça de teatro, se, por exemplo, o Marcelo, é uma coisa que o amigo dele falou sobre a exposição do Basquiat, que os alunos foram, e o Marcelo dá aula lá, e ele achou interessante. Da onde surgiu a ideia de vocês fazerem o TCC desse tema que vocês vão fazer? Se virem. Vocês vão ter que escrever um parágrafo sobre isso. Ah, que horror! Dá um exemplo aí. O exemplo. Eu vou dar um exemplo, Cláudia, espera daqui a pouco. Gente, eu vou falar dos 8 parágrafos agora, das 8 itens obrigatórios, e vou ler uma introdução com vocês, que é o exemplo que eu vou usar para vocês entenderem. Segunda coisa que vocês têm que colocar na introdução, gente, é qual que é falar sobre o seu tema geral. É o seu tema dentro da sociedade em geral. Em seguida, você vai falar do seu tema na sua área de conhecimento. Então, por exemplo... A educação, artes. A artes é importante na sociedade, né? Ela tem um conceito, uma característica da sociedade, mas a artes também é um conteúdo dentro da escola, certo? Dos cursos de licenciatura, da função do professor. Então, tem a artes em geral e tem a artes dentro da escola. Por exemplo, jogos teatrais tem em geral, no mundo do teatro, né? Por exemplo, na sociedade, mas também tem lá como conteúdo da escola. Você vai falar sobre cada item depois? Vou. Ah, então tá bom. Gente, calma que a gente vocês vão entender. Eles não estão ouvindo isso. O quarto, gente, quarta coisa que vocês vão colocar na introdução é o problema de pesquisa de vocês, que todo mundo acabou de fazer comigo. O quinto é o objetivo geral, que vocês acabaram de fazer comigo, olha lá, ação intelectual, investigar o tema. Um parágrafo. O quarto, que é o problema de pesquisa, é a pergunta que se quer responder no trabalho, que também é um parágrafo só que vocês vão escrever. O sexto, gente, é a metodologia. Como que você vai recolher os dados? Como que você vai mostrar os dados do seu trabalho? É um parágrafo também. 7, a justificativa. Por que escrever um trabalho com esse tema é importante hoje em dia? Por que é importante escrever um trabalho sobre esse tema? Então, é a sua justificativa. E, por último, gente, o último parágrafo da introdução tem que ser: qual vai ser a composição do seu artigo? Qual vai ser a composição do seu TCC? Ou seja, quantas partes vão ter seu TCC e o que vai ter em cada uma parte. Daí você fala assim para mim agora, o João fala assim: professora, não entendi nada. Mas vocês vão entender agora, gente. Então, vamos lá.
Eu vou simular com vocês aqui, gente, que nós estamos escrevendo a introdução de um TCC, ok? Então, imaginem que vocês estão na tela do computador, na frente da tela do computador, que vocês já leram um monte de artigo, um monte de livro, um monte de capítulo de livro sobre o tema de vocês, tá? E vocês vão sentar para escrever. Eu vou fazer de conta agora, eu vou usar um tema, gente, fictício para mim, e vou fazer a introdução junto com vocês, e depois vocês vão usar esse exemplo com cada um com o seu tema, tá bom? Presta atenção no tema que eu vou usar aqui de forma fictícia. Faz conta que eu sou um aluno da Ítalo, que vai escrever um artigo científico, tá? Falando sobre as principais contribuições da ginástica rítmica para a educação geral da criança. Vamos lá, gente. Faz conta que eu estou fazendo um artigo científico, um TCC na Ítalo, que se chama As principais contribuições da ginástica rítmica para a educação geral da criança. Estão entendendo até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Sim, professora. Então, vamos supor que eu estou escrevendo, tá? Vamos lá. O que eu falei que tem que ser a primeira coisa, gente? Tem que ser os motivos que levaram você a escrever esse tema, né? Não é isso? Então, como que ficaria? Olha que bacana. Decidimos estudar esse tema de pesquisa porque estagiamos em um clube onde havia o treinamento de ginástica rítmica. E nos encantamos pelo esporte, que ao mesmo tempo nos perguntamos por que ele não estava presente na maioria das escolas. Assim, decidimos aprofundar o assunto cientificamente em nosso trabalho de conclusão de curso. Gente, vocês querem copiar exatamente esse parágrafo e copiar lá para o trabalho de vocês? É só vocês tirarem ginástica artística e colocar jogos teatrais. É só você falar que estagiou de vez de um clube, estagiou numa escola, tá? É só falar que virou disciplina. Só vocês falaram que viram numa disciplina. Ou que tá preocupado Que com o vocês planeta. ficaram encantados com o assunto, que vocês decidiram, então, fazer o TCC. É só isso. Entenderam, gente? Isso vai ficar... Então, Pro, é só mudar alguns assuntos, é só mudar algumas letrinhas e você já tem uma introdução, praticamente. Você já tem o primeiro parágrafo da introdução, João. Só que você- Que legal isso! Você tem que falar o seu, por exemplo, João, é o seu motivo. Ah, eu sonhei um dia com esse tema. O João é assim, ó. Eu estudei numa escola especial. Então, gente, eu sou o João, autista, olha, eu estudei numa escola especial, eu sou tenho o espectro autista, isso, tive eu me interessei, artes, eu tive na faculdade, eu tive uma disciplina chamada Educação Especial, e isso fez com que eu decidisse aprofundar o assunto cientificamente no nosso trabalho de sim. conclusão de curso. É Vocês porque, entenderam? assim, Pro, eu falo que na minha escola, no ensino médio, eu tive um ensino de arte muito fraca, porque o meu colégio era um colégio especial para pessoas com deficiência. Aí, João, então decidimos estudar sobre esse assunto, porque quando fizemos o ensino médio, o ensino da arte Só foi muito ele, fraco. não. Pronto. E daí você faz um parágrafo bonito, assim, que nem eu fiz, grande, e explica por que você quis estudar esse tema. João, força na peruca, eu confio em você, na sua criatividade. Olha, professora, eu vou te surpreender. Vou surpreender as duas, né? Porque eu surpreender a Cláudia e vou surpreender você agora também, né, Pro? Sim. Ô, Rosa, você falou alguma coisa também, ó, Rosa ou a Valderez, não foi? Foi eu mesma, professora. Isso vai ficar no sistema que a gente vê? Pra gente estar vendo? Ai, lógico, a Cláudia vai mandar todos esses slides para vocês. Porque daí, gente, vocês pegam uma introdução, copia e cola no computador de vocês e só vai mudando. Vocês entenderam? O famoso Ctrl-C, Ctrl-V, professora Érica. O famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Não, mas daí você coloca o seu motivo, o seu problema de pesquisa, o seu objetivo, a sua metodologia. Você só vai ajeitando, você vai adaptando o texto, entendeu? É basicamente uma receita de bolo, só que você troca alguns ingredientes só, basicamente. Exatamente, João. Gente, então vocês conseguiram entender que o primeiro parágrafo são os motivos que levaram vocês a estudar o tema? Sim, Pro. Qual que é o segundo motivo? O tema geral, o tema de vocês dentro da sociedade. Eu que estou fazendo esse trabalho aqui sobre a importância da ginástica rítmica para a educação da criança, o que eu escreveria aqui, ó? Olha que bonito. A ginástica rítmica desportiva, GRD, se caracteriza como uma cultura corporal de movimento, criada pelo homem ao longo da história, e se caracteriza como uma arte dinâmica, criativa, orgânica, com movimentos de expressão corporal. Sua beleza plástica, graça e elegância formam um conjunto harmonioso de movimento rítmico. Ou seja, ela é um esporte e uma arte. Ó, gente, eu falei do que é a ginástica rítmica no mundo.
Que ela é Incrível, uma cultura corporal que o homem inventou durante a história, que tem essas características, viu? Daí, quem for falar de jogos teatrais, ó, os jogos teatrais no mundo é isso. Os materiais reciclados no mundo é isso, tá? Então, cada um vai fazer do seu tema. O que eu falei que tem que vir em seguida do tema, gente? O tema geral. Eu falei que tinha que vir o tema específico, que é o tema dentro da sua área. Então, por exemplo, a área do teatro, a área do ensino na escola. Como que eu faria isso? Ó, gente, vocês estão percebendo que eu estou usando um tema só para explicar para vocês como que faz uma introdução? Vamos lá. Então, como que essa aluna chamada Érica, que quer fazer um trabalho sobre as contribuições da ginástica rítmica para criança, escreveria o terceiro parágrafo, que é o quê? Tema específico. Dentro do esporte, a ginástica rítmica desportiva é uma modalidade desportiva olímpica, essencialmente feminina, praticadas em clubes e federações atléticas, praticada com aparelhos manuais, a corda, arco, fita, bola e massas. Existe uma série de competições em nível municipal, estadual, nacional e internacional. Ou seja, eu falei da ginástica rítmica na sociedade, que ela é uma cultura corporal criada pelo homem, que tem características, e depois falei que dentro do esporte, ela é olímpica e que tem competições. Picou muito agora, né? Picou, gente? Picou tudo? Picou. Não, Pro, assim, não picou nada do assunto. Eu acho que aqui, é que assim, pra Cláudia tá dando um delay, pra gente tá normal, Pro. Então, o que vocês perceberam, gente? Eu tô cumprindo aquela receitinha que eu mostrei para vocês de como faz uma introdução. Primeiro parágrafo eu escrevi o motivo que me levou a estudar esse tema. Depois eu escrevi o outro parágrafo do tema em geral, que é o tema na sociedade. Depois eu escrevi um parágrafo só, que é o tema específico. E agora eu tenho que escrever o quê, gente? Eu vou escrever, no meu caso, eu vou escrever mais um parágrafo do tema específico, tá? Aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. Aqui. Ó. Na área da educação física, a ginástica rítmica não é apenas um esporte, mas também um conteúdo educativo da educação física escolar. E nesse contexto, é um item do currículo que pode contribuir para a formação geral dos alunos que praticam com o professor no interior da escola. Gente, vocês viram que pode ser maleável? Você pode fazer um parágrafo só sobre o seu tema específico, mas se você achar que você pode falar mais, faz 2. Eu só fiz isso para falar para vocês que é maleável, tá? Que o importante é ter aqueles 8 itens. Tudo bem até aqui, gente? Sim, Pro, mas precisa especificamente fazer 2 parágrafos, ou assim, porque tipo assim, o meu assunto tem bastante coisa. Só que eu fico assim na dúvida de como fazer 2 parágrafos sem encher muita linguiça, né? Sem colocar muito tema desnecessário, professora. A introdução de vocês tem que ter no máximo uma página e meia. Porque se você começar a falar muita coisa na introdução, você vai acabar todas as suas balas, você não vai conseguir falar nada no trabalho. Entendi. Não sei como é que é isso. Então, o artigo é de 10 a 15 páginas. Então, a introdução tem que ser uma página e meia, gente. No Entendi. máximo, estourando. Então, ô João, você pode escrever um parágrafo só, pode escrever 2. Agora você não pode escrever 7 parágrafos, tá? Entendi. Não. Escrever 7 acho que é muito, Pro. Fala assim, pelo menos 2 páginas acho que tá bom, já, mas é assim, esconde o jogo. Fala do básico ali, tá? Fala só do básico, esconde o jogo pra você escrever no tópico 1, tópico 2. Entendi, Pro, entendi. Vamos lá. Gente, então, primeiro o motivo, segundo tema geral, segundo tema específico. O que tinha que falar depois? O problema de... Qual que era o quarto item? É o problema de pesquisa. Gente, olha que bonito, gente. Fala para mim, olha que bonito. Diante deste contexto, vocês podem copiar e colar? Pode, tá, gente? Pode copiar e colar isso aqui do meu. Ó, diante desse contexto, decidimos estudar cientificamente a ginástica rítmica no nosso trabalho de conclusão de curso. Olha que bonito, gente. Pro, muito bonito, Pro, sério. Tá? Então, assim, eu falei o que é ginástica rítmica no geral, falei o que é no específico e falei, eu vou estudar meu TCC sobre isso. Daí, em seguida, gente, problema de pesquisa. Escolhemos como problema de pesquisa para o nosso estudo o seguinte questionamento, 2 pontos. Quais as principais contribuições da ginástica rítmica para a educação geral da criança do ensino fundamental? Então, eu vou responder essa pergunta lá na conclusão. Tá bom, gente?
Vocês vão pegar aquela pergunta que vocês fizeram comigo agora no caderno e vão colocar nesse parágrafo aí, tá bom? Sim, pro. Agora vamos lá, gente. Olha que bonito. O quinto item da introdução é objetivo de pesquisa. Olha que lindo, gente. Para responder nosso problema de pesquisa, traçamos o seguinte objetivo geral para nosso estudo: apresentar e compreender as principais contribuições do benefícios da prática da ginástica rítmica para crianças do ensino fundamental. Ó. Tá saindo, não tá, gente? Não tá saindo? Sim. Mas, Pro, uma outra dúvida, Pro. As características que a gente tem que, as contribuições que a gente tem que colocar no benefício da prática é muito extenso, não é, Pro? Que é muito extenso. Calma que eu não entendi nada que a Cláudia falou que não... A dúvida não era no final? Fala, deixa eu só responder essa última. Eu falo assim, porque assim, o meu assunto tem bastante benefícios e contribuições. Eu tenho medo de fazer um parágrafo inteiro disso aí, só de objetivo de pesquisa. João do céu. João, você não vai escrever nenhum benefício na introdução, porque você nem começou o trabalho ainda. Você vai lá no tópico 2, que você vai falar. Aí você solta todos os benefícios do tópico 2, João. Você só vai falar que você vai falar. E você aqui, gente, o que é introdução? Eu estou falando para o leitor o que vai ter no meu trabalho. Eu estou falando assim, leitor, vem aqui. Meu trabalho vai ser isso aqui, ó. Você só está explicando para o leitor. Você não vai responder nada agora. Entendi, desculpa, Pro. Não é para... João, não dá spoiler, João. Desculpa, Pro, desculpa. Você vai regaçar de falar, porque tem mesmo, viu, João? Você tem milhões de benefícios. Você vai falar lá no seu tópico 2 na conclusão. Aqui você não vai dar um A. Desculpa, então, Pro, me perdoa. É porque eu sei, vocês são ansiosos. Tem aluno meu que escrevia tudo na introdução e falava, então não precisa mais fazer o trabalho, que você já sabe tudo, qual que é o benefício. Já sabe todos os benefícios. Me perdoa, professor. Mesmo que você souber, esconde o jogo aqui, gente. Perdoa, Pro. Eu sou imperativo, Pro, me perdoa. Sabe quando você vai pegar um livro e o autor fala assim, gente, no primeiro capítulo eu vou falar sobre isso, no segundo sobre isso. Esse trabalho é fruto do meu doutorado. Gente, a introdução, você só está apresentando para o leitor o que vai ser o seu trabalho. Vou desligar o... Ô, João, desliga o microfone aí. Tá, desculpa, Pro. Desculpa mesmo, professora. Eu sou imperativo, Pro. Me perdoa. Não, você é igualzinho eu, João. Fica calmo. Não, igual você e a Cláudia, né? Gente, desliga o microfone, por favor. Gente, desliga o microfone só para terminar. Gente, eu já desativei. Tá. Gente, vamos terminar aqueles 8 tópicos. O que a gente fez? O que a gente fez? A gente fez os motivos, certo? Por que eu quero escrever sobre esse tema? Por que eu escolhi esse tema? Por que eu escolhi esse tema para escrever meu TCC? Depois eu falei do tema em geral, que é o seu tema na sociedade em geral. Depois falou do tema específico, que é o tema dentro da sua área de pesquisa, no caso o teatro ou a escola, etc e tal. Depois, em seguida, eu falei do problema de pesquisa e depois eu falei do objetivo. Tô certa? Falta 3 aí, item. Qual que é o outro item que eu falei que tem que escrever? Metodologia, que é como você vai recolher os dados. Gente, eu creio que, excetuando o trabalho do Marcelo, que vai se referenciar vai ser um relato de experiência, todos vão ser bibliográficos. Então, vocês podem copiar e colar isso aqui. Copia e cola do meu. Presta atenção. Para cumprir tal... gente, olha como é bonita essa introdução, gente. Para cumprir tal objetivo, nosso estudo é realizado por meio da metodologia bibliográfica/teórica, que, segundo Severino 2017, se caracteriza pelo estudo que utiliza como dado de pesquisa informações e teorias já publicadas em obras bibliográficas, livros, artigos e trabalhos acadêmicos. O que você está falando para o leitor? Meu trabalho vai ser bibliográfico. Eu vou pesquisar em livros e artigos para discutir esse tema. Eu não vou fazer pesquisa de campo, eu não vou entrevistar ninguém, eu não vou fazer estudo de caso, não vou fazer nada. Vou fazer estudo bibliográfico. Não ficou bonito, gente, esse parágrafo? Ficou maravilhoso. Pode copiar e colar? Pode copiar e colar. Vamos lá, gente. Qual que era esse aqui é o 6º. Qual que era o 7º? Justificativa. Gente, vamos lá. O que é justificativa? É por que é importante fazer um trabalho do seu tema nos dias de hoje. Você não sabe? Copia aqui do meu.
Copia aqui que vai ficar lindo. Essa justificativa que eu coloquei, gente, foi de propósito. Porque ela cabe no trabalho de todo mundo. Ela é universal, tá? Vejam bem. Tal estudo se justifica, você pode colocar tal estudo se mostra importante, tá? Você que sabe. Por ser uma pesquisa atual e científica sobre o tema e por gerar um debate teórico entre os profissionais da nossa área. Olha, gente, que lindo! Por que é importante fazer um trabalho sobre jogos teatrais? Porque é um trabalho atual e científico sobre o tema e porque vai gerar um debate entre os professores. Não, e o da Valdres pode falar que é para uma melhora do planeta. Sim, o da Rosa e da Valdres pode assim, você pode escrever tudo isso aí e falar. E por que trabalhar com materiais recicláveis pode contribuir para o ambiente. Mas isso daí já é a resposta da... Ah, é verdade. Não fala isso aí não, que já é spoiler da conclusão. Porque é um tema muito debatido. Pode falar, porque o meio ambiente é um tema muito em voga, porque o homem está destruindo o planeta. Daí você pode falar que seu trabalho é importante também por causa disso. Mas, gente, esse parágrafo aqui que eu coloquei é pau para toda a obra, tá? E agora tá faltando o último, que é composição do estudo. Professora, o que é composição do estudo? Gente, quantas partes vai ter seu artigo e o que você vai falar em cada parte? Vamos ver. Quer copiar do meu? Copia do meu. Só vai substituindo o seu tema. Olha que bonito que fica. Este trabalho se compõe das seguintes partes. A, uma introdução, que é o que eu estou falando aqui, né, gente? A introdução vai apresentar o tema, o problema de pesquisa, o objetivo, a justificativa, a metodologia. B, um primeiro capítulo que apresenta conceitos e características da ginástica rítmica. C, um segundo capítulo que apresenta e discute os principais benefícios da ginástica rítmica para a educação geral da criança, no ensino fundamental 1. D, a conclusão. E E, as referências bibliográficas. Para, gente! Só que de vez de vocês escreverem capítulo, porque isso aqui, no caso, seria uma monografia, vocês vão escrever assim, ó. O meu trabalho vai se dividir da seguinte forma. A, uma introdução. B, um primeiro tópico que vai discutir isso. Um segundo tópico que vai discutir mais isso. D, a conclusão. E E, as referências bibliográficas. Gente, não dá para copiar e colar e só colocar o de vocês? E dar uma enchidinha assim. E dar... Não precisa encher de linguiça, porque você vai dar uma página e meia. Ah, é? Vem aqui ver, Cláudia. Olha que lindo. A Cláudia nem viu ainda, gente. Não, Olha... eu vou ver pelo meu aqui. Vê, assiste minha aula aí, caramba. Mas eu tô atendendo um pouco. É verdade. Eles já saíram, eu atendi agora. Gente. Ah, tô vendo. Cláudia, vou voltar para Cláudia ver, ó. Presta atenção, Cláudia. Coisa linda, coisa pura, coisa meiga, coisa maravilhosa. Minha irmã, né, gente? Minha irmã maravilhosa. Gente, quem não tinha ideia de como que ia começar a escrever esse TCC, Pode começar hoje. vai começar daqui agora, ó, no caderno. Olha lá, Cláudia. Primeiro motivo. Opa, desculpa. Calma que eu tô apertando. Vamos começar daqui mesmo. Gente, então, o que vocês têm? Vocês têm tudo na vida para escrever a introdução de vocês. Vocês têm primeiro, vocês têm a receita do bolo. Aqui, a receita do bolo, ó. Você tem que colocar as 8 coisas. Isso eu vi. E daí, quando você for escrever, você vai seguindo a sua receita. Então, o que a gente fez? Olha lá. Escrevi o motivo, decidi estudar. Agora apareceu. Depois eu escrevi o tema geral. Depois eu escrevi o tema específico. Eu escrevi o tema específico em parágrafos, que eu queria outra coisa. Daí eu escrevi depois, isso aqui tá errado, tá? Eu escrevi, diante desse contexto, vamos fazer o trabalho de conclusão de curso, daí tem problema de pesquisa. Apareceu, Cláudia? Para responder o problema de pesquisa. E o objetivo da pesquisa. Certo? Olha lá. Eu tiro para você, Cláudia. Daí, em seguida, eu falei, olha lá, Cláudia, da metodologia para cumprir o objetivo. Para cumprir, você vai pegar dados desse lugar aqui. Não. Justificativa. Tá tudo bem. E por fim, como que vai se dividir seu estudo? Tá bom, Composição do estudo, que é como se divide seu estudo. A
Acabou a introdução. Pergunta que não quer calar. Entenderam como que escreve uma introdução redondinha, bonitinha, que ninguém vai colocar um defeito e que vocês vão ler lá na defesa de vocês ainda? Sim, Pro. Tá dando microfonia no som de vocês duas, Pro. Quando vocês ligam o microfone juntas, a microfonia vocês duas, porque estão uma perto da outra. Desculpa. A Cláudia já desligou o dela, tá bom? Tranquilo, Pro. Não fiquem bravos, não fiquem preocupados. Eu sei como é que é isso. Eu já tive microfonia com minha irmã também, ó. Fica tranquila. Gente, mas uma coisa que eu gostaria de perguntar. Deu para entender como que faz uma introdução, gente? Não é fácil, não é legal, gente. É que vocês não conheciam ainda como que fazia. Mas se você pegar essa receitinha de bolo que eu dei e sentar no computador, vocês que já têm o tema, o problema e o objetivo, todo mundo escreve já a primeira parte do TCC. Tudo bem até aqui, gente? Só falta meia hora pra terminar. Sim, não vai dar, vai ter que ser não. Então vamos abrir a pergunta. Então, coisa aí, eu vou, tadinho, eu vou. Desliga o seu áudio. Vou desligar meu áudio, calma aí que eu vou primeiro tirar a apresentação. Pode fazer isso aí, mas todo mundo, praticamente. Então, na aula eu faço isso. Tá, então, tira seu microfone que eu vou pôr o meu. É que você sabe, meu computador é lento, cara. Meu computador é novo. Fica calma. Meu computador tem que ficar assim, ó. Gente, agora como o João recomendou, a Érica desligou o microfone dela e eu liguei o meu, tá? Foi legal, né, gente? Acho que ajudou bastante, né? Agora a gente vai abrir para... Deixa eu colocar meu cabelo igual ao da Érica. Agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Para vocês ficarem comparando a gente. Agora a gente vai abrir para perguntas, dúvidas, se por acaso ficou alguma dúvida da aula de hoje, tá, gente? Não é do resto do TCC. Já marquei aqui com a Érica para a semana que vem, de novo, ela voltar para ensinar a gente como é que escreve tópico 1, tópico 2 e conclusão. Conclusão também? Você não tem aula que escreve conclusão? Tenho. Gente, conclusão é mega fácil. Não, a conclusão a gente marca mais para frente, tá? Então, essa semana tem a tarefa, todos os grupos, de escrever a introdução. Tá, gente? Escrever a introdução, que é rapidinha, que é tranquilo, que vocês têm aí a receita. Semana que vem, a Érica vai dar uma aula de como escrever o tópico 1 e o tópico 2. Tá? E quando tiver mais lá para frente, perto, no final de segunda quinzena de novembro, a gente marca uma aula com a Érica para fazer a conclusão. Eu vou explorar até o fim do mundo, que ela adora, tá, gente? Ela que pediu para dar essa aula, praticamente. E vou marcar com ela para ela falar a conclusão. E aí, depois, eu vou dar aula de como que vocês vão fazer para apresentar. Qual que é o modelo do slide, o que coloca no slide, como que fala, tá? 6 artigos. E etc. Isso eu já falei na semana passada, filho. Eles já têm a leitura. Essa semana eles têm que ler para fazer o tópico. Não, essa semana eles têm que fazer a introdução. Gente, então, vou voltar. A introdução, o pessoal sempre no computador faz uma hora. Tá. A gente senta no computador e faz uma hora. Não, eu faço. Gente, vamos lá. Então, a Érica vai voltar aí para tirar as dúvidas, tá, de vocês. E eu acho que ela vai gostar também de fazer um exemplo com cada tema de vocês, dos grupos de vocês. Quem sabe, se ela tiver boazinha hoje, ela falou que vai fazer isso. Sortear, porque em meia hora não vai nada. Não dá para fazer de todo mundo, né? Vamos sortear, então, quem que ela pode dar exemplo aí. Então, Érica, voltando o microfone para você. Pode abrir aí. Para de fazer tricô. O Alex, tá bravo, Alex? O Alex é bravo. Ó. O Alex já tem um black. Na cara brava, a gente Não. Alex, tamo junto. Oi? Tamo junto aqui, ó. Ó, anos e anos. 10. 10? O seu é o quê? 10 ou 12, Alex? 14? O da Alex deve ser 16, 14. Meu é o 22. Ai, a gente é o 14. Ai, gente. O que nós vamos fazer mesmo? Nós vamos sortear um grupo para eu escrever a introdução? Tirar as Perguntas. dúvidas. Não, primeiro é perguntas, não é? Vamos fazer a ordem aí. Anota a ordem. Eu acho melhor vocês tirarem essa parte. O que tá replicando aí, ó. Caramba, mas o meu não tá desligado.
Mas o som da Cláudia tá desligado, Alguém tá Alex. replicando. Tô aqui do lado gritando. Alex. Érica Cristina. Mas, gente, eu que vou responder para você, o Alex. Como que eu tenho que... É porque Não, mas tá replicando as telas. O que eu tô falando é que tá replicando as telas. calma aí, é porque tem alguém apresentando. Cláudia, desliga. Isso aí eu que tô apresentando, Alex. Calma aí. Sim, Érica. Abafa, Ninguém desculpa. com o microfone ligado, não. O Alex fala, as duas são loucas. Pronto. Gente, é que tecnologia às vezes dá uma confundida. Vai, pronto. Claro que não, pro. Vocês não são loucas, não. Vocês são gente fina, vocês duas. Que isso? Alex, parou de replicar? Aqui ainda tá replicando, mas calma aí. enfim. Não, calma aí, Alex. Calma aí. Você está parar a apresentação. Isso que eu tinha clicado aqui, ó. Parar a apresentação. Sua apresentação, é sua tela que está compartilhando. Tá todo mundo Aê. quadradinho. Olha. Alex quer me ver grande. O Alex quer me ver grande. Fala, Alex. Eu tenho uma dúvida. A gente já começamos, a partir do momento que a gente começa a ler os textos, já é o processo de criação do TCC, correto? Ao meu ponto de vista, ou não, é melhor a gente já começar a escrever conforme vocês vão dando as disponibilidades, por exemplo, começar a escrever a introdução, por mais que ela não seja uma introdução fixa, já dá início a ela. Sim. Gente, já escreve, que daí vocês já ficam feito. Você tem uma Porque noção você já tem uma noção, é como se fosse um mapa mental ali, gente. Eu tenho essa pergunta aqui, eu vou cumprir isso, daí eu vou ter esse tópico aqui, já fica como um mapinha para você. Pesquisador mais experiente faz às vezes. Porque assim, gente, quando você faz mestrado e doutorado, você pode até escrever a introdução no final, mas eles já têm muito claro na cabeça deles o problema, o objetivo geral 1, o objetivo específico 1, o objetivo específico 2, ele fez o projeto orientador, vocês não. Então, a introdução é até uma parte que você vai se referenciar ali para escrevendo o resto do trabalho. Então, Alex, eu sugiro que você já faça a introdução, Alex. Porque quanto mais você vai fazendo, depois você só vem limpando os outros processos, né? Sim. Vocês vão falar. Opa, calma aí, Alex. Calma aí que eu fiquei nervosa. Brincadeira, gente. Pessoal, só uma orientação para vocês. O que vocês já escreveram, o que vocês anotaram das leituras de vocês não vão colocar ainda na introdução, tá? O que vocês vão colocar na introdução é isso que a Érica falou. O porquê que você escolheu o tema, né? Falar um pouquinho, você pode aí pegar o que você leu e colocar ali com as suas palavras, o que o tema é, como que o tema é visto na sociedade, como que ele está na sociedade. Não pode citar nenhum autor, tá? É tudo escrito com as palavras de vocês, mas de uma forma acadêmica, científica. Então, eu imagino que vocês já tenham coisas escritas. Eu sei que o Marcelo tem coisa escrita aí de monte, de 6, 7, 8 páginas. Vocês, monte de grupo já tem coisa escrita, mas não é para usar essa escrita, esses autores, esse texto que vocês já fizeram na introdução. Deixa para escrever no trabalho. Tenta agora, na introdução, fazer um texto a partir de agora, inédito, tá? Desenvolver um texto novo, que é a introdução. E deixa tudo que vocês já escreveram, que aí, Alex, que eu entendi o que você falou. Eu já escrevi umas coisas aí, vou engordando, vou acrescentando, né? Não foi exatamente nesse sentido. Foi no sentido do que, assim, hoje, por exemplo, foi aula de introdução. Então, vamos começar a introdução. Isso. Para que nos próximos temas facilite, sabe? Quando vir a parte 2, aí começa a escrever a partir da parte 2. Porque assim eu acho que também não fica tudo para um único momento. Deixar tudo para o final, vira uma bola. Exatamente. Alex, eu compartilhei minha tela. Não tá saindo áudio. A Cláudia fechou e o seu tá fechado. O Alex, Oi. Eu compartilhei minha tela aqui. Na semana que vem, por exemplo, eu vou ensinar vocês como que vocês vão encadeando as ideias para escrever o capítulo, tá? Misturar ideias de vocês com dos autores, de vocês com os autores. Só que, né, que é o que você falou, a gente vai escrevendo de um em um. Mas se você, por exemplo, já tem introdução escrita, o Alex, você sabe lá que, por exemplo, aqui no meu trabalho, o tópico 1 está falando que eu vou falar o quê? Conceito e características de ginástica rítmica. Então, eu já sei que quando eu for parar, sentar o bumbum no computador para escrever o capítulo 1,
Eu sei que eu vou escrever sobre as características e o conceito de ginástica rítmica. Por isso que é importante o exercício de escrever a introdução. Fala, os tópicos de cada trabalho, a Cláudia fez com vocês na reunião individual para o grupo. Isso. Sim. Ó, o que a Cláudia está falando aqui do lado? Naquela reunião do grupo, ela já definiu, né, o que vai ser o tópico 1, o que vai ser o tópico 2. Tá? E daí a aula que vem, eu vou ensinar vocês a escrever o tópico mesmo. Como que vocês vão encadeando uma ideia com outra ideia, uma ideia com outra ideia, que tá aqui, ó. É isso mesmo. Então, gente, a tarefa dessa semana, a primeira tarefa, sem pensar em tópico, é a introdução, que nem o Alex falou. É que, gente, o pessoal, geralmente o aluno de graduação, ele acha que escrever o TCC é um bicho de 7 cabeças, Vocês já sabe? agora que não é. E agora vocês já estão vendo que se o aluno leu algumas coisas, faz a introdução, vai escrever o tópico 1, tópico 2, ele vai ver que, pelo próprio conhecimento que ele vai tendo do tema com as leituras, ele vai escrevendo de boa o TCC, porque é um processo. O pessoal fica assim, ai meu Deus, TCC, tô desesperado. Não. Então, se você seguir esse, como o Alex disse, fica um pouco mais fácil, porque é o passo a passo 1, introdução, depois ou para esse ou para aquele, e se você tem a receita de bolo, se você tem um pouco do jeitinho que escreve, fica mais fácil. O que vocês têm que fazer, que eu acho que é o mais importante, é ler. Porque, gente, quem tem informação na cabeça, vocês vão ver, quando você começa a ter, por exemplo, ler 5, 6 artigos, quando você sentar no computador, você fala, nossa, tô cheio de ideia para escrever. Que aquele autor falou aquilo, tem um negócio super legal que eu descobri, que ele fala isso, fala aquilo, daí você tem ideia. E se você tem como que escreve a introdução e o capítulo, essas ideias vão vindo na sua cabeça. O problema é que o aluno já acha que é um 7 cabeças, ele não lê nada, ele senta no computador e fala, professora, eu não tô conseguindo. Ele senta na última semana. Ele senta na última semana e daí ele acha que é difícil. Mas vocês vão ver que nesse processo que o Alex falou, do passo a passo, do primeiro 1, depois 2, escrever um TCC tranquilo, só que tem que ler, e o aluno tem preguiça de ler. Eu também tinha, quando eu fazia TCC, eu também tinha preguiça de ler. O que eu falo para os meus alunos? Imprime os artigos e põe no banheiro, gente. Toda vez que você for no banheiro, você lê um artigo. Que eu sei que é chato ler. Professora. Eu sei que a gente não tem tempo de ler palavras, a gente não tem tempo para nada nesse mundo, nem para respirar. Então, bota lá no banheiro. Fala. Olha, se eu fizer isso aí, eu vou virar minha irmã. Minha irmã é dona do post-it. A Marina coloca post-it em tudo que é lugar. Se deixar, ela põe post-it até na cara minha, porque a Marina é assim, ela é a rainha do post-it, minha irmã. Fala que mas ela é legal. Se você anotar um monte de ideias no post-it, você sentou no computador com a minha receitinha de bolo aqui, você escreve. Não, e assim, eu falo que é verdade isso aí. Eu sou uma pessoa, quando eu sento no computador, se eu tenho a receita preparada, eu disparo. Eu não esqueço das orientações, professora. Eu falo assim que, pegando o gancho que você falou, eu falo assim que eu tenho muita ideia. Quando eu vou pôr no papel, eu solto a letra. Mas assim, eu falo que também eu sou bom na prática de fazer, né? De falar. A professora Cláudia me conhece, eu falo mais com uma enciclopédia humana, literalmente. Tá bom. Gente, mais alguma pergunta sobre isso que eu dei hoje? Sim, eu tenho uma dúvida, pro. Eu tenho uma dúvida, pro Érica. Fala, João. Então, a dúvida que eu tenho é a seguinte. Você falou que a gente tem que fazer de artigo pelo menos 1,5 página de artigo, certo? 1,5 página de introdução. De introdução, isso, de introdução. Aí, por exemplo, é 1,5 página de introdução, mas pode fazer até quantas? Quantas páginas de introdução pode fazer? Até 2, até 3? E... 1,5. Até 1,5? Só 1,5, só então, 1,5. Gente, no máximo estourando... Gente, assim, deixa eu falar para vocês. Uma introdução de um TCC em forma de monografia, 1,5 página no máximo. Uma introdução de um doutorado são 4 páginas. Então, 1,5. Você tem um artigo, gente, tem que ser o quê? Meia página. O ideal então, seria, né? Porque você está só apresentando rapidamente ali. O resto, você tem que guardar a página para escrever conteúdo. Então, o que eu falo? O que eu dou dica para meus alunos? 1 página, quase 1 página, estourando 1,5 página para artigo. Não vai ficar escrevendo 2 páginas, 3 páginas, que nem monografia, não é assim. Então, assim, desculpa perguntar. Acabou, não tem nem citação, não tem nada. Então, tipo assim, eu tenho mais uma dúvida. Fala, sem problema. Vai lá, João, pode falar.
Eu falo assim, é uma página e meia para a introdução, a conclusão eu não sei quantas páginas para a conclusão, e o resto vai ser só para... Conclusão, meia página. Entendi. Uma página no máximo estourando. Então é uma página e meia para a introdução, meia página para a conclusão e o resto do desenvolvimento, é isso? Isso. Daí, por exemplo, vamos lá, 5 páginas para o tópico. Ih, caiu. 5 páginas para tópico. Então, acabou, dá 15. Eu vi que travou, gente. Mas mais ou menos isso, gente. É uma página e entre uma página e meia de introdução, entre meia página e uma página de conclusão, e o resto, mais ou menos, 5 a 6 páginas de primeiro capítulo. Primeiro tópico. Gente, não escrever mais, o que você tá fora? Então entendi. Se escrever mais, você guarda para especialização. Entendi. Então, obrigado pela dica, Pro, porque assim, eu fico nesse negócio de falar assim, quantas páginas são para cada tipo, porque eu sou uma pessoa que quando faz uma coisa bem feita, tem que saber a receita certinha, porque se você passar um pouco, tem uma receita, Pro. Nós damos mais ou menos as dicas para o aluno também não escrever. Tem aluno que fala assim, professor, escrevi 5, tá bom? Não, entendeu? Quer dizer, 5 o trabalho inteiro. Ele fala, tá ótimo. Eu falo, não, 15 mais ou menos. Então é só uma ideia. Fala, Alex. Beleza, obrigado. Sabemos que estamos em pandemia e tudo mais. A gente já tem um respaldo sobre o TCC, ele ser presencial, ele ser online ou ainda não? Ou não foi definido nada por enquanto? Provavelmente vai ser defesa online, mas não foi batido o martelo em nada. Tá bom. O Alex assistiu. Você tá preferindo qual, Alex? Você tá preferindo online ou preferindo presencial? Eu não tenho muita frescura com isso, não, sabe? Acho que ambos é sossegado para mim. Eu acho que mais. Eu assisti o anterior, eu já assisti os outros 2 anteriores a eles. Eu achei interessante por conta da experiência de assistir mesmo. Mas era só essa dúvida. É super legal assistir TCC, porque é nosso futuro lá, né? Sim, porque uma hora vai chegar a gente e a gente já tem as experiências dos outros, né? Pelo menos para mim foi interessante. Eu sempre, quando eu dava aula na universidade de TCC, quando tinha aquele monte de defesa, eu falava para os alunos dos outros semestres, vem assistir para vocês verem o futuro de vocês aqui. Né? Gente, Cláudia, são 17h32, qual que é o procedimento aqui? Tirar mais dúvida aqui, ó, da Larissa. Tem uma dúvida da Larissa. São 10 páginas, de 10 a 15 páginas, frente e verso? Não, gente, que frente e verso, só frente. 15 laudas. Olha só, Érica. 15 páginas do computador. Érica. Folha é frente e verso. Página é só a frente, ou só o verso. Então, mas é ótima, né, gente? Porque se fosse só frente e verso, ia ser 30. Então, 15 páginas do computador. 15 páginas do computador. Gente, vocês não vão acabar escrevendo 15, porque tem lá tema, daí autor, daí resumo, abstract. Só aí já foi uma página. Não precisa escrever nada, certo? Então, assim, calma que no total... Daí tem uma página que é só de referências bibliográficas, uma página que é só de conclusão. Então, vocês vão acabar escrevendo umas 12 só. 12, por aí. 12, 13. Que mais, gente? Quem mais tem dúvida sobre a aula de hoje? O Marcelo tinha dúvida. Marcelo. Oi, Érica, tudo bem? Tudo bem, pode Érica. falar. Seguinte, eu queria agradecer você e a Cláudia pela aula de hoje. Eu acho que Cortando. Marcela, tá cortando. Usando dessa aula para fazer... Não, eu queria agradecer você e a Cláudia, porque foi importante a aula de hoje, porque a introdução é o pilar do artigo. É o mapa da mina, gente, a introdução. É ali que você vai seguir tudo que você vai fazer. Sim, então eu queria agradecer você e a Cláudia, porque são importantes esses direcionamentos e foi muito produtivo.
Ah, obrigada, Marcelo. Vocês que são os amores, viu? Vou mostrar aqui. É que assim, gente, como tem gente que nunca escreveu um TCC. Aí, Marcelo, cenário. Beleza. Mais importante são as ideias. São as ideias. Mas é que assim, Marcelo, tem gente, como tem pessoas que nunca é que você já escreveu um artigo com a Cláudia, tal, mas dois, né? Mas assim, tem gente que nunca parou para escrever um TCC ou um artigo nos moldes, daí quando vê, por exemplo, que a introdução não é tão difícil de fazer, fica mais aliviado, né? E a introdução, se vocês tivessem feito o projeto de vocês, o projeto ia virar exatamente a introdução. Então, por isso que a introdução é bacana mesmo, gente. Mas obrigada. Sim. É porque É um prazer, cada experiência, né, Érica? Cada momento é um paraquedas, assim, é como se você estivesse caindo de avião. Então, cada hora você... É verdade. Cada pulo é uma aventura. E eu acho que a gente tem que... Cada aula é um insight. Então, assim, cada artigo é uma coisa diferente do outro, assim. Então, a gente tem que... Essas trocas de ideia ajudam muito a gente a ter um direcionamento, uma bússola. E, gente, investe em ler artigo mesmo, e não só livro inteiro, capítulo de livro, porque os artigos são muito bons, né? O artigo, ele traz um referencial teórico ali mais geral, mas traz aquelas ideias importantes do autor que está escrevendo, né? Então, invista em artigo. Pode falar, João. Ó, eu escrevi no chat aí como eu vou fazer. E eu acho que faltou uma página que eu vou colocar os livros que eu li para ter a conclusão no TCC. Será que ficou bom como é que eu fiz, Pro? Olha ali no chat como é que eu escrevi, Pro. Porque eu sou bem ansioso. Perto de vocês dois, eu tô mais ansioso que vocês duas. 5 de segundo capítulo, uma de... Tá excelente, João. Tá perfeito. E assim, eu vou fazer uma de livros que eu li para usar no TCC. Porque assim, Pro, eu falo assim, tem que ser tudo bem detalhado pra mim. Porque senão, Pro, eu viro o pé, literalmente, Pro. Eu sou uma pessoa que tem que ter tudo meio pautado. A professora Cláudia tem toque comigo, porque eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma síndrome de toque muito alta, professora. Se eu não fizer tudo certinho, eu desmaio. Não tem problema, é que você gosta de se organizar de uma maneira mais efetiva, assim, mais clara. Organizado é pouco, professora. Eu sou tão organizado que aqui em casa meu pai e minha mãe pira comigo, professora. Eu sou uma pessoa que, assim, a professora Cláudia sabe. Organização pra mim é pouco. Eu nasci organizado, vou morrer organizado, professora, fala isso. Boa, parabéns. Mas, gente, que mais de dúvidas em relação à aula de hoje, da introdução? Vocês acham que vocês vão conseguir escrever de boa? Normal, né, gente? Olha, se vocês duas estiverem na aula, eu vou conseguir sempre, porque, sério, eu falo que eu tenho as melhores professoras de estágio, sério. Não tem como comparar com as melhores professoras aqui comigo. A aula que vem, gente, vocês vão gostar também, porque eu vou ensinar vocês a escreverem o capítulo, como que vai encadeando ideia sua, com ideia de citação de autor, depois uma outra ideia sua, um comentário. Eu vou ensinar direitinho como que escreve o tópico, tá? Beleza, Pro. Uma dúvida rápida aqui, ó, sobre capítulos. Dentro do capítulo, nós podemos introduzir autores, aí já pode a partir desse momento, pode, né? Isso, é só na introdução que a gente não recomenda, que não é usual colocar citação, nem na conclusão, mas a partir do tópico 1 já pode citar todos os autores que vocês leram. Obrigado. De nada. Professora Érica, vocês vão ver. Olha, professora Érica, é a primeira vez que eu faço TCC, primeira vez. Eu falo assim que pra mim tá uma emoção de bomba. Eu falo assim que cada vez que eu me surpreendo é uma explosão diferente. Nossa, fala assim. Mas... Fala que a professora Cláudia me mostrou já o universo dela. Agora tô conhecendo o seu universo agora, professora. Ah, obrigada. Mas vocês vão ver, gente, há uma cultura de que fazer TCC é um bicho de 7 cabeças, mas se a pessoa lê um mínimo e vir nas aulas e conseguir... É que assim, gente, eu até falo para meus alunos, é melhor escrever um TCC simples, um TCC curto, do que ficar inventando moda. Então, não tem muito, assim, para onde ir. O TCC é uma coisa até simples de fazer. Se você sabe escrever e se você leu, é papo. Então, eu vou tentar a gente vai tentar aqui facilitar o processo para vocês. Tá? Professora, para você ter uma ideia, professora, eu, na verdade, eu fiz a ideia do TCC que eu tive
foi de um amigo meu que ele fez TCC e ele passou um tema para mim, que é o tema assim que tem mais abordagem para um TCC. E ele falou assim, João, vai na fé, esse tema aqui dá para você pegar muita coisa. A professora Cláudia conhece ele, que é o Robson, que é um amigo meu que se formou na nossa turma. Eu também eu dou muita sugestão de tema para meus alunos, porque os temas podem vir de qualquer lugar, gente. Você pode sonhar com um tema, você pode ter um insight de um tema legal numa palestra que você assistiu, num filme que você assistiu, conversando com um colega, com um professor, numa aula do professor, você fala, nossa, que legal esse negócio que ele falou, vou fazer meu TCC. Então, o tema realmente é imprevisível, pode vir de todos os lugares, de todas as fontes. Nossa, Pro, olha, eu tô assim, amando isso. Espero que eu chegue no meu doutorado, no meu mestrado desse jeito, Pro. E isso, mas é porque você tem uma mente criativa, borbulhante. Olha, gente, mais alguma dúvida? As meninas não querem falar nada? Alguém me ensinou, Pro, que a imaginação é o computador mais forte que a gente tem. A imaginação é a nossa memória RAM mais forte que a gente tem, porque dela a gente cria tudo. Eu sei. Gente, vamos lá então. Deixa eu só organizar aqui para a gente ir encerrando, tá? E a gente ir finalizando aqui com a professora Érica. Então, vocês têm mais alguma dúvida em relação ao que ela falou da introdução do trabalho? Façam no chat ou abra o microfone, porque se não tiver mais dúvida, aí a gente vai encerrar para ficar gravado para o pessoal que vai acompanhar depois e para vocês também, tá, gente? Eu mando para vocês pra eles entregar a introdução na semana que vem? Não. Tá. Gente, vamos fazer o seguinte, vocês têm uma semana para fazer essa introdução. Então, marquem com os colegas de vocês, tem um trio, o restante é tudo dupla, marque aí no WhatsApp, marque, né, de se falar, para vocês escreverem a introdução juntos. Facinho, semana que vem eu ainda não vou pedir, aí a Érica vai dar a aula dela. Depois que a Érica der a aula dela, eu vou pedir para vocês me mandarem a introdução para eu dar uma olhada e corrigir. Bom, para ver se está tudo certo. Não adianta vocês fazerem também e a gente só olhar no final. A gente vai também corrigindo por partes, tudo bem? Então, caprichem essa semana. Na quinta-feira que vem, depois da aula da Érica, vocês vão ter que colocar a introdução no grupo do WhatsApp para mim, ou mandar por e-mail. Mas a gente vê na semana que vem. Fazer com o pé nas costas. Vamos fazer com o pé nas costas, tenho certeza. Ai, gente, por enquanto eu não tenho dúvida, mas provavelmente, futuramente, a gente vai ter, né? Começando a fazer, a gente vai ter alguma dúvida. Por enquanto, eu estou meio apavoada, meio assustada. Não se assusta não, Rosa. Você pode ver que a introdução não é tão difícil de fazer. Tá? Basta você ter claro na sua mente o seu tema, essas coisas. E vai treinar. Quem também não é muito acostumado a escrever, gente, senta com o computador e vai treinando a introdução. Uma hora, vai corrigindo aqui, corrigindo ali, vai ficar uma graça. Relê. Obrigada, professora. Boa tarde. Imagina, querida. Muito boa. Gostei. Vocês são iguais. Obrigada. Boa de ver. Termina. A Cláudia vai finalizar, então, tá, gente? Desliga seu microfone. Até semana que vem com a escrita Beijo, professora Érica. Olha, espero que a gente se encontre, professora Érica, antes da pandemia acabar. Eu preciso que a pandemia acabe para conhecer você, professora. Tomara. Gente, então, queria agradecer a presença de todos. Não vamos me trocar pela Érica, hein? Senão eu reprovo todo mundo. Ô, professora, não dá para trocar você pela Érica, professora. Vocês são idênticas. Para trocar uma das duas, então. É melhor ter as duas do que trocar uma pela outra, tá, gente? Exatamente, professora. Irmãs gêmeas são melhores que uma só, professora. Não fala isso não, vocês são muito boas. Gente, então para finalizar, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui, do Alex, do Bruno, né? Da Érica, do Euclides, do João, da Larissa, do Marcelo, da Rosa, e também saiu, e dizer que está gravada essa aula. Eu vou subir no YouTube, tá bom? E aí, assim que tiver pronto, eu mando no grupo do WhatsApp de vocês, igual eu mandei... Põe no mudo aí. Igual eu mandei a lista de verbos aí para vocês, tá? E é isso, gente. Sem mais por um momento, encerramos a nossa orientação do TCC de hoje. Hoje não tem orientação de estágio, tá, gente? Para vocês, porque nós... Beleza, Pro. Com o TCC. Ok, valeu, obrigada. gente.
Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Bom final de Tchau, semana. Pro. Olha, a Queca tá falando tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. O meu dá pra ouvir isso, né?